que você possa entender um pouquinho o que está por trás desse comportamento da birra da criança, tá? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que o nosso corpo, ele sempre vai evoluir para a saúde. Se você cortar o dedo, por exemplo, você vai perceber que sem que você faça nada, aquele corte aos pouquinhos vai cicatrizando, vai fechando, vai criando ali uma casquinha e aos pouquinhos vai naturalmente, a gente não precisa colocar nenhum medicamento, a gente não precisa fazer nenhum processo quando o corte não é muito grande, obviamente, né? Ah, cortei com a faca ali fazendo comida e aquele cortezinho sangrou um pouco, botei embaixo d'água, segurei ali, né, um pouquinho, naturalmente as nossas células começam a se multiplicar rapidamente, para que eu possa então, para que o meu corpo vai reagindo para que aquele corte se feche. E isso tudo no corpo humano funciona dessa forma, né? Os animais também funcionam dessa forma. Os animais, né, muitas vezes tem uma ferida aberta e eles vão aos pouquinhos cicatrizando até melhorar. E o que, que acontece quando não cicatriza? Né? Por que, que um emocional, uma vez eu vi uma postagem no Instagram que dizia exatamente isso, né? A ferida física cicatriza, então a emocional pode demorar um pouco mais, mas também vai cicatrizar. E aí eu dei uma olhada nos comentários se as pessoas concordavam com aquela postagem, e muitas disseram: o emocional nunca cicatriza, o emocional não é a mesma forma, não é igual. Mas na verdade, de maneira geral, é igual. Então, em teoria, deveria cicatrizar aos pouquinhos, a gente ir ressignificando aquela vivência e aquilo ali realmente ir melhorando com o tempo, ficando leve, quando a gente percebe muitas vezes um luto, né? Que a gente vivencia, perda de alguém. A gente vai percebendo que nos primeiros dias é muito difícil, a gente chora todos os dias, e a partir dos dias, né, que vão se passando, os meses, os anos, aquela ferida parece que já não dói tanto. Esse processo é um processo normal do corpo humano, natural, que inclusive as emoções vivenciam isso. Mas por que que algumas vezes a gente não consegue passar por esse processo de cura natural? Bom dia, meninas que estão chegando no Instagram, sejam bem-vindas. Eu estou também pelo YouTube. Bom, o que acontece ali é que existe uma capacidade limitada, digamos assim, do nosso corpo. Quando há o que eu chamo de infecção, o corpo não consegue cicatrizar sozinho, né? Então, nesse exemplo que eu dei de cortar o dedo, né? Se eu corto o dedo ali e fica um caco de vidro, por exemplo, o meu corpo vai buscar cicatrizar sozinho. Só que ficou um ser estranho, né? Um objeto estranho ali dentro. E aí o que que acontece? Um corpo estranho, né? Como o médico chama. Tem um corpo estranho ali, naquele corte. Ele vai tentar cicatrizar, o corpo vai tentar colocar para fora. Quando eu tocar, vai doer, mostrando que tem um intruso ali que não faz parte do meu corpo. E vai começar a sair pus, vai abrir de novo, vai sangrar, enfim, tá mostrando que ele sozinho não tá dando conta. Então, eu vou ter que ir no médico, o médico talvez vá ter que abrir. A minha mãe vivenciou uma situação dessas há muitos anos atrás, que eu me lembro, assim, que ela machucou o dedo com alguma coisa, não me lembro se foi vidro, eu acho que foi vidro. E ela deixou ali, botou uma pomadinha e tal, e cicatrizou. Só que não melhorava, não sumia. E quando ela tocava, doía. E ela teve que ir no médico. E aí o médico fez algum exame e tal, disse: olha, tem um corpo estranho aí dentro, a gente vai ter que abrir. Então, o pouco que o corpo tinha conseguido dar conta de cicatrizar, o médico teve que ir lá abrir com o bisturi, botou anestesia, né, local no dedo dela, abriu com o bisturi, tirou, era realmente, não lembro se era uma farpinha, um caquinho de vidro, tirou, limpou, né, higienizou tudo de novo, costurou para daí possibilitar que o corpo se curasse sozinho. No nosso emocional é a mesma coisa. A gente vivencia diariamente situações que nos assustam, nos impactam. A gente escuta uma notícia ou vai atravessar na rua e um carro buzina, um cachorro late no portão. Tudo isso ativa o nosso sistema de alerta, de alarme interno, mas por que que essas coisinhas do dia a dia a gente consegue absorver e seguir adiante? E de repente uma criança que está caminhando na rua com a mãe e o cachorro late, a mãe se assusta, a criança se assusta e se traumatiza. A mãe não, a mãe, ah tá, filha, era um cachorro. E segue a vida. Nem lembra mais o cachorro na semana que vem. E a criança desenvolve uma fobia de cachorro. Porque quando a situação que acontece, e que acontece da mesma forma que o dedo, quando fica um caquinho de vidro ali, tem alguma questão mais forte, né? Que nesse caso da criança pode ter pegado ela, né, de forma
em que ela se assustou realmente e foi algum impacto forte para ela, que deixou ela com algum sistema de alerta ligado, que pode estar trazendo para ela o medo, né, o risco de morte, porque o trauma só se instala quando há um risco de morte, para mim ou para alguém que eu amo. Né? Então, ver a mamãe passar por uma situação, né? Eu lembro de uma paciente que trouxe uma vez que via o pai se desentendeu com o vizinho e estavam batendo boca e brigando de soco na frente da casa, e ela ficou desesperada, porque o pai poderia morrer. Na cabeça da criança, o pai podia morrer. E aquilo ali disparou nela um sistema de alerta, de alarme, e que com o passar dos anos ela odiava a briga. O pai ficou muito machucado, o vizinho também, né? Imagina dois adultos se batendo no soco ali na frente de casa e a criança viu, né? Então, para a criança é registrado como risco de morte. Então, essa criança que passou pelo susto do cachorro, por exemplo, ela vai ficar registrado, né, na mente dela um risco. E ela precisa estar em alerta para evitar esse risco de novo. Então, sempre que ela ver um cachorro, né, de longe, ela já vai evitar, porque aquele dia lá o susto foi tão grande que ela ficou com medo de morrer. Então, ela não quer sentir aquele medo de novo. Então, o corpo dela se prepara para protegê-la daquela situação que ela já vivenciou e que ela já sabe que é desagradável. Então, a fobia, o medo, o pânico vem em proteção ao nosso sistema. E é essa infecção que eu chamo que é emocional. Então, houve ali um momento em que a criança paralisou, em que a criança não pôde expressar de alguma forma o medo, a dor, a insegurança, a angústia dela. Às vezes é por uma vivência dentro de casa, briga dos pais, ou uma violência contra ela, né? Ela apanhou, gritaram com ela, e de alguma forma ela se entra em choque e se paralisa, né? E aquilo dentro dela fica congelado. É como se fosse essa infecção que o dedo, né? De alguma forma ficou ali doendo, e aí ao longo do crescimento dessa criança, cada vez que é tocado nesse local, né, emocional, e a gente como mãe costuma dizer, nossa, meu filho sabe apertar exatamente o botãozinho para me deixar irritada. Claro, porque ali existe uma dor que é sua. E eu já trouxe muito exemplo aqui sobre isso, né? Por que, que o choro da criança, para umas mães, ativa um alerta, para outras mães, não. Para outras mães é o grito, é a birra, é um comportamento mais agressivo da criança bater, da criança quebrar um brinquedo, jogar comida no chão. Para cada mãe é um botãozinho que o filho aperta e que ativa dentro dela. Não que ela não vivencie os outros gatilhos, mas que para ela não são gatilhos, que para uma outra mãe é. Então, quando há essa infecção, a gente precisa ir lá, da mesma forma que o médico foi lá no dedo da minha mãe, abriu e limpou, a terapia precisa fazer este processo, ir lá na ferida emocional, lá no momento do trauma onde aquilo aconteceu, abrir aquela caixinha com todas as emoções que vêm daquilo, as sensações físicas, né, muitas vezes de ter paralisado naquele momento, e limpar aquilo. A terapia de EMDR com a qual eu trabalho, o Theta Healing com o qual eu trabalho, fazem esse trabalho de limpeza emocional das vivências, das crenças que vieram dessas vivências, dos sentimentos que vieram a partir dessa vivência traumática, para daí sim, agora o corpo vai naturalmente cicatrizar e curar. Então é mais ou menos assim que funciona o nosso cérebro. E eu quero falar aqui para vocês, dando essa abertura então mais teórica sobre a questão da birra, para eu poder entender se eu posso ou não controlar a birra do meu filho, eu preciso entender o que está por trás da birra do meu filho.